do Noroeste, que está vindo já, mais o ortogonal, a gente vai ter aí alguma coisa em torno de 800 mil habitantes, que mais ou menos chega perto, mas não bate a população daquela outra conurbação, que é Taguatinga, Serrana de Samambaia, Águas Claras, Vicente Pires, etc. E tal, que já está em torno de, parece que em torno de 1.100.000, 200 mil, mais ou menos. Mas, de todo modo, ela tem esse poder irradiador de centralidade, não em razão do adensamento populacional, mas em razão da capacidade de ter centros geradores e atratores de viagens, em razão da concentração, não diria tanto de empregos formais, mas de oportunidades de geração de emprego e renda. E aquela segunda e terceira alternativa lá, de Taguatinga, Serra de Samambaia, o CIA logo ali na seguida. Eu ainda colocaria aquele ponto que eu estava comentando antes, que eu chamo de os mais, o setor de múltiplas atividades sul, que eu acho que ele tem esse potencial de subcentralidade metropolitana mais aflorado, inclusive, do que o CIA, porque tem moradia, e o CIA não tem. E eu acho, inclusive, esse é um dos grandes problemas do CIA, o fato dele ser o setor, o fato dele ser um setor de indústria não é necessariamente problema, deixa eu ver se é, mas o fato dele ser monofuncional, ou seja, não ter a moradia, aí sim. E acho que há uma tendência que ele vai ter a médio prazo, na medida em que ele mais ganha em configuração de subcentralidade metropolitana. E uma tendência que agora o BRP vai, de alguma forma, reforçar, né, no eixo Santa Maria, Gama, e que vai dar ali também o Porto Seco e todas aquelas cercanias que passa ali. Pode passar. Espera aí, só ver se mais alguma coisa que eu não comentei. A questão do subaproveitamento do uso do solo ao longo do corredor do metrô, eu acho que esse é um tema fundamental, né? A questão do adensamento de atividades e moradia, eu acho que ainda tem ainda um imenso potencial do ponto de vista de viabilizar uma mobilidade urbana mais racional, no mínimo, muito embora o metrô já esteja aí também nos seus picos, no momento de pico com as suas saturações e tal, mas eu acho que há uma enorme desarticulação entre o uso e ocupação do solo nessas cercanias das estações e essa dinâmica socioeconômica que se dá, né? E essa questão dessas regiões com poder de atração das outras regiões, notadamente Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, CIA e Gama, né? Pode passar. Bom, as questões relativas ao PEDOT, eu comentei en passant, mas eu acredito que, do ponto de vista de descentralização de atividades, eu acho que, embora o POT e o POT, anos 70 e anos 80, todos apontaram para o eixo sudoeste, mas eu penso, talvez por eu ter trabalhado nele, que o plano o PEDOT de 1997 foi o que mais enfatizou, né, a diretriz descentralizadora, embora não conseguisse efetivamente, né, materializar um novo centro metropolitano, regional, que polarizasse com o plano piloto, mas eu acho que ele tem esse potencial ainda se as políticas públicas se organicamente articularem e confluírem para isso, né? E a gente chega no PDTU, o atual, né? A gente teve um PDTU de 79 desenvolvido pelo GEIPOT, mas a gente tem esse PDTU vigente, pode passar aí, que tem essas dificuldades de articulação. Veja, as diretrizes do PEDOT, eu me refiro ao 2009-2012, reafirmado em 2012, fortalecimento do plano piloto do patrimônio cultural, descentralização, um discurso, uma diretriz, integração da política de ordenamento com as políticas setoriais, reconhecimento da necessidade de uma gestão compartilhada, considerando a dimensão metropolitana, muito embora a dimensão metropolitana não esteja presente no PEDOT, o PDTU, com todas as limitações que ele tem, ele considerou um pouquinho mais, na minha opinião, deu um passinho além do PEDOT, do ponto de vista de um olhar, de um enfoque mais metropolitano. Mas a questão de políticas estratégicas para os transportes urbanos e o entorno, a questão da integração modal, a prioridade do transporte coletivo sobre não motorizados, articulação com o desenvolvimento urbano, que não se deu, tratamento especial na inserção dos polos geradores de viagens, e aí a gente tem alguns contrapontos, tanto no tema da abordagem das centralidades e subcentralidades, quanto no tema da área metropolitana e quanto no diálogo entre os planos. Eu faço aí algumas considerações tentando comparar o que o PEDOT estabelece e o que o PDTU comenta, né? O PDTU dá uma ênfase muito grande à Ceilândia como macropolo regional,
a Taguatinga como centro polarizador alternativo, mas insiste no centro primário do plano piloto, joga algumas RAs com subcentralidade, joga a questão da metropolização para Águas Lindas, Cidade Ocidental, Formosa, Luciano, Novo Gama, para baixo, né? Planaltina e para cima, Formosa e Planaltina para cima, e Valparaíso, que também, na verdade, é uma conurbação que se dá, né? Porque Valparaíso, sobretudo Valparaíso, Novo Gama e Cidade Ocidental, que todos eram distritos de Lusiânia, né? Tudo era Lusiânia no final das contas. No final das contas, tudo era Planaltina, Lusiânia e Formosa. Originalmente, esse território eram 3 municípios goianos, né? Lusiânia para baixo, Planaltina e Formosa, né? Mais ou menos a leste, né? Foi da fragmentação de Formosa, Lusiânia e Planaltina que se deu esse processo. E esses municípios eram todos distritos de Lusiânia, no final de Alcravo, né? E todos estão se conurbando muito fortemente, né? Sobretudo esses 3, né? Valparaíso, Novo Gama e Cidade Ocidental, que oferecem uma enorme pendularidade nas viagens do plano piloto. A maioria imensa da população é cidade dormitória. A maioria imensa da população, cerca de 60%, né, não tem emprego local nessas regiões. Né? Pode passar. Bom, a questão da formação, já comentei rapidamente a questão da formação das áreas de centralidade, pode passar. Um tema importante que pelo menos o PEDOT de 1997 tentou propor como uma estratégia de descentralização, eram as chamadas ADEs, Áreas de Desenvolvimento Econômico. Né? E, em parte, algumas delas vingaram. Eu diria, mais notadamente, a ADE Águas Claras, a ADE Sobradinho. Algumas delas vingaram, mas não com uma concepção original, que eu penso, inclusive, que é uma concepção cheia de problemas, cheia de erros. Por exemplo, o Polo de Modas do Guará, que todo mundo conhece, né? Que era mais ou menos óbvio que o Polo de Modas do Guará, a ênfase do uso misto, eu acho que é fundamental do ponto de vista da sustentabilidade, não só da mobilidade, mas do ponto de vista da sustentabilidade econômica, social, cultural, enfim, ambiental, o conjunto dos aspectos que envolvem, né? As estratégias de ordenamento territorial, de busca de estrutura viária, e agora o retorno da ideia de polos, que é uma concepção antiga. Eu vou terminar, inclusive, essa fala discutindo ela criticamente, né, que é uma ideia dos anos 50, 60, tinha a teoria dos polos. Na França tinha um teórico chamado François Perroux, que depois gerou uma série de polos industriais, não só na França, mas como toda a Europa, embora a França tenha acontecido lá uma descentralização muito mais efetiva do que aquilo que foi chamado de centralização no Brasil, né? No Brasil a gente fala assim, a Constituição de 88 foi descentralizadora, foi municipalista, mas a Constituição de 88 transferiu muito mais ônus, encargos, responsabilidade para os municípios do que poder, do que propriamente recursos, fatiamento do bolo orçamentário e padrão. Então a gente tem no Brasil uma descentralização completamente enviesada e trancada também sobre esses aspectos, né? A questão da concentração de atividades, considerando os eixos de transporte existentes, o PDTU, que tenta dialogar, mas não consegue viabilizar programas e ações concretas que materializem essa lógica de adensamento nos eixos de corredores de transporte público coletivo, corredores exclusivos. Agora vem crescendo essa onda, né, do transporte coletivo, e esses programas, os BRTs, vêm acentuando isso cada vez mais, né? No Brasil, a gente teve a experiência que ficou muito conhecida de Curitiba, né? Desde o plano do Jaime Lerner, e desde antes do plano do Jaime Lerner, o plano que morreu agora recentemente lá em São Paulo, o Jorge Wilhelm, né? Que foram planos precursores do ponto de vista de buscar construir uma lógica racional e orgânica entre adensamento, distribuição de atividades e corredores de transporte coletivo, né? Mas que se dão a materialização ou não desses programas, né? Pode passar. Esse quadro mostra aí um pouco das incongruências entre as estratégias de dinamização apontadas pelo PEDOT
com os chamados eixos estruturantes de transporte coletivo apontados pelo PDTU. Se eu fosse entrar aqui numa análise mais detalhada, e se esse mapa tivesse uma escala diferente da que está, né, a gente ia observar as incongruências muito expressivas entre a lógica de estruturação desses eixos de transporte coletivo com a dinâmica de estratégias, né, de eixos de estratégias de adensamento, etc. E tal. E eu tenho uma crítica muito forte ao PEDOT, esse último, pelo fato de que ele gerou potencialmente o triplo de áreas urbanizáveis necessárias para a população do Distrito Federal. Mais do triplo de áreas potencialmente urbanizáveis do que seria necessário para uma expansão, isso num horizonte de pelo menos 3 décadas do Distrito Federal. Pode passar. Bom, então, finalizando, encaminhando para a finalização, as proposições do PEDOT e do PDTU, elas não resultam de uma leitura e nem de ações integradas e articuladas. Os municípios da área metropolitana de Brasília e do DF, portanto, têm o desafio de atuar de forma compartilhada, colaborativa, no tema do planejamento, ordenamento e gestão territorial e integrar o esforço de integração das políticas setoriais, especialmente, mas não exclusivamente, uso e ocupação do solo com mobilidade urbana. A gente aponta aqui a lei dos consórcios públicos, a lei federal de 2005, que estabelece dispositivos para que a União, Estados, Município e DF contratem esse consórcio público. Eu acho que, inevitavelmente, um consórcio público, tanto para a gestão territorial e urbana, quanto para a mobilidade urbana de forma integrada, não pode prescindir da presença da União, dos governos do Goiás, do Distrito Federal e também dos municípios integrantes da área metropolitana de Brasília, desse ponto de vista, né? E a gente sugere, então, essa ideia desse consórcio, à medida que eu, pessoalmente, não acredito que a gente vai conseguir construir um outro modelo de gestão mais integrado e compartilhado nos próximos anos, pelo menos que se racionalize, otimize a possibilidade de utilizar esse instrumento para a questão da gestão mobilidade, para a construção de um modelo, né, de ocupação territorial com mobilidade urbana sustentável que consiga confluir numa outra lógica, mas eu vejo muitas dificuldades para isso, né, inclusive do ponto de vista da sua estruturação, da sua configuração, dos seus mecanismos de controle social, né, envolvendo o conjunto dos atores que são pertinentes, todos eles têm que estar nessa mesa aí, né? Eu falei, tem, por exemplo, aí o pessoal do movimento do Passe Livre, mas são tantos outros, né? E para terminar, eu faço aqui 3 considerações finais, né? Fechando aqui, voltando ao meu pressuposto, né, inicial, de que o problema não é a ausência, mas é a existência de um modelo de planejamento territorial urbano truncado e desintegrado da mobilidade urbana e das demais polícias setoriais do DF. A população do Distrito Federal, no censo de 2010, deu 2.570.000 habitantes. DF, as 31 RAs. Os dados de projeção de estimativa do IBGE para final de 2013 deram 2.790.000.000 de habitantes. Ou seja, em mais ou menos 3 anos, cresceram 188 mil novos residentes do Distrito Federal. Isso pode ter acontecido ou por crescimento vegetativo da população, o que é pouco provável, porque as famílias são cada vez menores, a taxa de fecundidade das mulheres é cada vez menor. A de Brasília é a menor do país. E a de Brasília ainda consegue ser campeã, menor ainda, né? Tanto a taxa de fecundidade quanto a questão do tamanho das famílias diminuindo. Tanto é que o mercado imobiliário raramente oferece apartamentos de 4 quartos. Ele vai trabalhar para famílias menores, basicamente, a questão da fecundidade e tal. Então, isso significa que ainda há um fator atrativo migratório, né, que não é dado exclusivamente pela mudança do governo federal, porque não houve mudança da administração petista, pelo menos, né, os seus aliados, da base aliada, vamos chamar assim, né, mas houve uma dinâmica do movimento migratório que continua enchendo as cidades do Distrito Federal, né, com fatores de geração de oportunidades, etc. e tal, mas também com fatores de estudo. A UNB cresceu para caramba no governo Vargas. O número de faculdades particulares do Distrito Federal cresceu estúpida e assombrosamente, né? Mas aí é outra discussão. E os leitos, a oferta de leitos para a área de saúde, etc. e tal.
O fato é que, a cada ano, cresceu mais de 60 mil habitantes. 60 mil, isso não é pouca coisa. No Brasil, mais de 70% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes, tem menos de 4.100 municípios aproximadamente por ano, tem menos de 20 mil habitantes. Menos de 20 mil. E o DF crescer a 60 mil habitantes por ano, nesse último período. Não estou falando que, veja, nós estamos crescendo a uma taxa, curiosamente, que é de 2,3%. É interessante isso. O Brasília cresceu a taxas históricas de 4%, 5%, 7% nos anos 70, nos anos 80. Depois elas começaram a cair. Elas começaram a chegar perto de um padrão de crescimento europeu, vamos chamar assim. E hoje, inclusive, no Brasil, é 1,2% mais ou menos as taxas anuais. No DF, veja, nesse período, 2,3%. Mais do dobro da média brasileira, o que dá para projetar, de acordo com, né, as tendências principais apontadas e estimadas pelo IBGE, dá para trabalhar aí, daqui a 16 anos, né, aproximadamente, com uma população de cerca de 3 milhões e 700 mil habitantes, 773 mil habitantes, que é mais ou menos crescer em 15 anos toda a população de Goiânia ou toda a população de Campinas, né? E veja, aí é o ponto que eu quero acentuar. Mesmo com esse crescimento, que é o dobro da média nacional, o PEDOT conseguiu apontar mais do que o dobro de áreas potencialmente urbanizáveis que poderiam atender essa população. Então, haja infraestrutura, né? Haja recursos naturais e artificiais para urbanizar todas essas áreas. Evidente que isso não vai se dar com uma velocidade, né? Você veja que até uma área supervalorizada hoje, que é o Sudoeste, há pouco tempo, a coisa de 15 anos atrás, quando ele começou, todo mundo chamava de Sudoeste caboclo, né? Mas rapidamente demorou 15 anos mais ou menos. Eu acredito que o Noroeste demore cerca de 10 anos, seja um pouco mais rápido para se consolidar, pelo menos com aquela população de saturação em torno de 50 mil, mais ou menos em torno de 50 mil habitantes. De todo modo, duas questões eu finalizo aqui para alertas finais desse modelo, né? Primeiro, é a proposta de ocupação urbana na área sul-sudeste do Distrito Federal, que é chamada ZUEC, do PEDOT. ZUEC significa Zona Urbana de Expansão e Qualificação, que é uma área ali lindeira a DF-140, na direção de tem o Alphaville e o Dama, onde se está planejando, há uma iniciativa de planejamento para uma área que se estima ser capaz de absorver cerca de 900 mil habitantes, né? 900 mil habitantes. Então, eu penso que o fato dessa área estar sendo planejada e naquela localidade é um problema estrutural, porque não tem nenhuma correspondência com o sistema estruturante, tanto do ponto de vista de mobilidade urbana, dos eixos de transporte coletivo, né, de transportes de massa, quanto do ponto de vista da previsão de alocação e implantação de infraestrutura, quanto do ponto de vista de adensamento populacional e equipamentos de serviço. Então, eu acho que é bastante problemático isso acontecer dessa forma. É bastante questionável e discutível sobre esse aspecto, né? E, por último, e não menos importante, é a coisa que eu me deparei na semana retrasada, que eu consegui finalmente ver o plano proposto pela empresa Juron. Nas suas falas, que eu acho super interessante, que é a questão de misturar os usos do solo, né? Que você consegue encurtar as distâncias e aí você consegue, de fato, fazer um lugar. Mas nem me deixa o microfone. Tá gravando. Então, que é a questão de misturar os usos do solo, e aí assim você consegue encurtar as distâncias da viagem. E com isso, você, enfim, diminui o problema tanto de deslocamento motorizado, como de efeito sardinha dentro dos ônibus e tudo. E claro que isso é uma receita que vale para várias cidades, mas aqui em Brasília, que foi um lugar planejado muito setorialmente, aí o exemplo que você deu do CIA é ótimo, né? Que tem serviços, tem comércio, não tem moradia,
como é um lugar que foi muito planejado setorialmente, as distâncias são muito longas e o desafio de encurtá-las é muito maior do que só aquela questão de perfil econômico, que geralmente é um movimento pendular das outras cidades, né? Quem é pobre mora longe e vem para cá. Aqui, além disso, ainda tem a questão que é difícil, de fato, misturar os usos do solo. E aí, eu sei que você só tem perguntas, mas eu queria muito que você tivesse alguma ponderação sobre isso, de como é que a gente dá conta de avançar nessa questão aqui em Brasília. Porque, ao mesmo tempo que a defesa do tombamento aqui na cidade presta um papel importantíssimo de freio aos interesses, né, da especulação imobiliária na cidade, às vezes, o mesmo movimento que protege a cidade da especulação imobiliária acaba por não facilitar essa mistura de uso do solo aqui também. E aí, como é que a gente lida com isso, né? Porque é muito bom apoiar o movimento pelo tombamento, né? Afinal de contas, olha o inimigo, olha o adversário que é. É muito bom apoiar o movimento do tombamento contra o Grupo OK, contra Paulo Otávio, contra todo mundo, mas aí a gente não consegue avançar nessa questão de encurtar a distância das viagens e misturar o uso do solo. E aí, se a gente não faz isso, não adianta ter um transporte de massa maravilhoso. O Nazareno sabe, né? Ali você tem o José Bonifácio, ali na zona leste de São Paulo, você tem um metrô, olha que maravilha, um transporte de alta capacidade, né? Um metrô, um reto relativamente pequeno e tudo. Mas se não tem comércio, não tem trabalho na Zona Leste, o metrô é simplesmente a linha mais lotada da América Latina. Então, e aí, né? O que a gente faz se não consegue encurtar essa distância aqui? Aliás, como é que a gente faz para encurtar as distâncias? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, Nazareno Afonso é MDB. Eu acho que você colocou, que nós fizemos uma tese na MDB chamada Não Transporte, que é a redução da necessidade de viagem. No governo do Cristóvão, nós chegamos a elaborar um plano para que a gente, de fato, começasse um processo de envolvimento da sociedade para construir a alternativa e não só uma ação do governo, né? Então, eu acho que isso é um elemento básico, né? Quer dizer, você começar a utilizar o contrafluxo. É o que acontece, de certa forma, que a gente fez na estrutural. É um exemplo, vamos dizer, físico, né? Que a gente pegou a estrutural totalmente ociosa numa direção e a gente reutiliza ela na outra direção. E com isso, até hoje, está um projeto que está de pé. Eu queria fazer, em primeiro lugar, um comentário sobre consórcio. Eu acho que a gente ainda não explorou seriamente o consórcio. Eu vejo em Brasília o único instrumento que nós temos de enfrentar a região metropolitana é consórcio. Agora, ele vai acontecer na medida que a relação com o governo federal for profunda e o dinheiro vier para o consórcio. Não pode vir dinheiro nem para Brasília, nem Lusiana e tal, tem que ser um dinheiro pro consórcio. E o consórcio, aí sim a gente vai construir uma alternativa. A outra coisa, eu li o texto base, é uma coisa que me incomoda muito, que eu luto pela área de transporte há muito tempo, sou metroviário de origem, sou aposentado pelo metrô, acho o metrô uma experiência muito boa, mas eu acho que essa crítica ao BRT que eu sinto no ar, em todo lugar, e principalmente em Brasília, é uma atitude reacionária, na minha opinião. Porque nós temos condições, em curtíssimo prazo, oferecer um transporte de alta qualidade para todas as regiões, baixíssimo preço, pela disponibilidade diária. O metrô é caro e leva muito tempo, é 10 anos de maturação. Isso o secretário de São Paulo colocou. E isso aqui em Brasília é ciclovia, que leva 10 anos. Então, veja bem, então isso é outra coisa que eu acho que a gente deveria tirar de pauta. Nós tem problema de implantar, como você diz, do coisa, mas se a gente for olhar o metrô, tem coisas absurdas. Você tem lugar de metrô, você não tem acesso a pé. Quer dizer, e se nós pegarmos o metrô, Beni, na minha época que eu era secretário, nós vimos que o metrô, a capacidade do metrô, com os 4 carrinhos que eles têm, de 6, e com a forquilha lá para Samambaia, para atender o projeto do Roriz, lá, que era um acampamento na época, isso fez que o metrô daqui, a capacidade é 50 e tantos quilômetros, carrega 140 mil passageiros dia. São Paulo, com 70 quilômetros, carrega 4 milhões e 300. Só para a gente ter ideia do que é. Falar de metrô não é uma coisa simples. Estender o metrô
para a Zona Norte, no vazio que eu chamo no deserto, que é o Eixão, é uma loucura. É muito melhor fazer o VLT na W3 e acabou. Quer dizer, a gente tem que mudar os conceitos para a gente não ficar brigando entre nós por besteira, né? Então, o que eu queria colocar, deixar, é isso, e mais uma única coisinha, que eu acho que nós temos de colocar na pauta a questão da acessibilidade. O decreto 52.000, e lá vai paulada, que eu nunca guardo esse número, esse ano ele deveria entrar em vigor, nós deveríamos ter nossas cidades acessíveis, e isso andou muito pouco. Depois 3. Essa questão aqui tem que pedir ajuda da universidade. Eu acho que essa PEC, eu não conheço com detalhes a PEC do Policarpo, mas eu acho interessante a iniciativa de se buscar uma definição mais contemporânea, né, mais pertinente, mais atual do que é Brasília, né? Embora eu ache que não resolve a questão fundamental estrutural, que é o modelo de gestão, né? O modelo de gestão metropolitana, a definição da área metropolitana. Eu acho que contribui, mas acho que poderia, a minha sugestão ao Policarpo seria de avançar no sentido da concepção da área metropolitana. O deputado Zezé Ribeiro conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados, eu não sei que pé está da tramitação agora no Congresso Nacional, do Estatuto da Metrópole, né? E tem alguns avanços interessantes nessa concepção do Estatuto da Metrópole, e acho que o Policarpo, a equipe, deveria estudar com mais atenção o Estatuto da Metrópole, porque faz avançar o entendimento da questão metropolitana que nós vivemos aqui em Brasília, que talvez seja tão ou mais importante do que definir o que é Brasília, diferente do que fica esse clássico debate, né? É área tomada, né? Piloto, é o DF, Brasília não é e tal, a Constituição de 88, também. Os juristas adoram fazer esse debate clássico sobre o que é TCC. Eu acho que é um avanço aqui, na tentativa de redefinição de uma concepção mais contemporânea, porém, eu acho que se bebesse mais na fonte do Estatuto da Metrópole do Zé, eu poderia ter uma concepção mais avançada. E o debate que o Zezé promoveu correu o Brasil inteiro, correu o Brasil inteirinho. Foram muitas contribuições do país todo, né, para a concepção desse projeto, porque o Estatuto da Cidade, né, que passou a vigorar a partir de 2001, ele foi muito frágil na questão metropolitana, né? E eu acho que o projeto de lei agora conseguiu dar um aporte interessante para a gente avançar sobre esse aspecto. Primeiro, sou assessor do Joio, tá? Sou assessor do Policarpo. Mas eu acho que, por exemplo, quando você transforma o que você falou, a cidade deixa de ter cidades, né, fatiadas, e elas se transformam todas em bairros, você obrigatoriamente tem que pensar no processo administrativo. Eu acho que a Quitaí, ela tem de interesses políticos, corporativistas e fisiológicos, né? Você tem cidades como Varjão, por exemplo, 90... Varjão, é uma região administrativa. chamar de cidade, Varjão. Entendeu? E você transformando tudo em bairro, você tem que criar um outro olhar administrativo. Né? Você tem que admitir. Eu acho que hoje, Brasília é administrada como um Estado. O próprio governador tem protagonismo de governar o Estado. Quando ele se dirige a uma região administrativa, a gente tem que acompanhar o processo político, ver isso. É como se ele fosse encontrar um prefeito. E isso cria um vício administrativo que eu acho que não é bacana. Na medida que a cidade for transformada tudo em bairro, eu acho que obrigatoriamente você tem que ter um outro olhar legislativo, com divisão diferente, com regiões administrativas, enfim, uma outra estratégia administrativa. Ok. Vou dialogar um pouco com você. Há um debate contemporâneo no urbanismo mundial, que é o debate que se dá
entre a concepção de cidades compactas e cidades dispersas, espalhadas no território. Que, na minha opinião, é um debate que é cheio de armadilhas também, né? Até porque, e eu acho que uma das principais armadilhas é a gente cair num maniqueísmo, de que o bom é a cidade compacta, o mal é a cidade dispersa. Porque todas as nossas cidades são um pouco compactas, um pouco dispersas, e isso tudo é muito misturado em proporções as mais variadas, né? Mas há uma tendência de, não, a cidade compacta aqui é sustentável, a cidade dispersa é insustentável, as distâncias, a infraestrutura, o ambiente, etc. e tal, né? Mas, de todo modo, a questão da urbanidade, né, que o uso misto na cidade mais convivial propiciaria, vamos chamar assim, né, é um debate também bastante antigo, né? Quem não leu, mas quem já ouviu falar, né, tem um livro clássico da Jane Jacobs, Vida e Morte das Grandes Cidades Norte-Americanas, né? Esse livro é clássico porque ele é um livro do final dos anos 50 e que coloca uma série de elementos para dizer por que as cidades vivem, por que bairros vivem, por que outros bairros morrem e tal, né? Fatores de segurança, fatores de animação, fatores que levam à morte dos bairros, dos tecidos urbanos e tal, que é muito ligada àquela ideia das cidades americanas e daquela época, mas que tem, né, se atualiza muito no debate das nossas cidades hoje, né? E esse tema do uso misto, que é um tema recorrente, né? Além da nossa dificuldade de misturar, né? Além de todos os preconceitos, no mercado, tem dinâmicas de mercado que são incríveis, né? Por exemplo, eu me lembro que nos anos 90, na época do governo Cristóvão, foi desenvolvido um projeto para criar um centro de bairro com uso misto, né? Que seria um centro entre o Cruzeiro Velho, Cruzeiro Novo, Sudoeste e Octogonal. Porque na época, esses quatro eram Cruzeiro. Até os anos 90, o Cruzeiro Velho, Cruzeiro Novo, Sudoeste e Octogonal eram RA Cruzeiro, região administrativa do Cruzeiro, mas que não tinha um centro. E quando não tem um centro, tem dificuldade de criar identidade própria, cara própria, articulação e integração e tal. E quando foi proposto um desenho de uso misto, que misturava atividades, o mercado reagiu. O Bassu era o presidente da Terra Cap e o mercado reagiu. Quando foi colocado em venda, na licitação pública da Terra Cap, os lotes para os empresários construírem prédios que teriam de tudo, moradia, comércio, serviços, cultura, lazer, parará, parará, papapá. Eles boicotaram as licitações. Boicotaram. Porque assim, Brasília é superquadra, uso residencial, é exclusivo. E há um pouco essa ideia, né, de que é nobre se morar num uso residencial exclusivo. A Barra da Tijuca é o nobre, né? Pobre é morar na mistura de usos, né? O lugar do comércio e tal, né? Inclusive agora nós estamos tendo um debate muito rico aqui no Distrito Federal sobre o Código de Posturas. Eu acho riquíssimo esse debate sobre o Código de Posturas, né? Que discute se pode ter barulho, pode ter música perto, que tipo de atividade que pode ter perto, igreja evangélica, se tem muito, né, grita muito alto, tem muito trânsito, atrai, né, são muitos atratores de veículos e tal, né? Mas eu tenho a impressão que, além de nós termos aqui uma cultura muito arraigada, né, dessa coisa do uso residencial exclusivo, da nobreza que o uso residencial exclusivo traz para as áreas, né, e que é um fenômeno que, com o fenômeno dos condomínios fechados, né, que é um fenômeno mundial. Os alfaviles são um fenômeno mundial. Seja sob o argumento da violência e da segurança, né, por morar em lugar fechado, mas veja, até os alfaviles, a concepção urbanística do condomínio fechado, já estão avançando para a ideia de um lugar misturado, de um lugar que tem que ter comércio, tem que ter escola, tem que ter de tudo. E mais do que isso, ter de tudo a pé. Ter de tudo a pé, encurtando distância, né?
Que é aquela ideia de não ser cidade de dormitório, de não ser bairro de dormitório, segregado e tal, né? Então, eu acho que, muito embora o mercado imobiliário é absolutamente hegemônico no Distrito Federal, absolutamente hegemônico. Inclusive, ele é absolutamente controlador das políticas públicas do Distrito Federal desde a sua nascença, desde a questão da propriedade fundiária da terra até onde é que vai valorizar, onde é que vai desvalorizar. E quando a gente trata de planejamento urbano e quando a gente trata do solo, a gente está tratando concretamente quem vai ficar com o que na cidade, quem vai ganhar e quem vai perder em termos de valorização imobiliária. E essa dinâmica vem ganhando esses contornos ultimamente, né? Por mais que a gente viva numa cidade absolutamente segregada e absolutamente sob controle do mercado imobiliário, o capital corporador, a mistura que há hoje entre capital construtor, imobiliário, incorporador e financeiro, né? Essa dinâmica que captura muito fortemente o crescimento e dita muito fortemente e impõe e desconhece, despreza completamente o planejamento, planos diretores, a racionalidade do uso do solo, etc. Então, veja esses casos que eu estou dando esse exemplo aqui, né? São tantos os casos aí que a gente pode dar como exemplo disso, né? E essa prevalência do uso exclusivo, né? Pois é, eu não sei, obviamente, quem sou eu para dizer como é que supera isso, mas eu acho que a lei de uso e ocupação do solo é uma oportunidade interessante para fazer esse debate, a LUOS, porque a LUOS teve audiência pública em vários RAs do Distrito Federal. Eu fui com meus alunos do mestrado na audiência pública da LUOS em Sobradinho. Sobradinho é uma pauleira o crescimento imobiliário que está tendo lá em Sobradinho, né? E tinha muito essa coisa, né? Esses preconceitos de que eu não quero comércio por tal tipo de... não é só eu não quero comércio, tal tipo de comércio vagabundo, comércio bom, de alto nível, quem é que não quer? Quem é que não quer um restaurante de luxo, negócios, né? O pão de açúcar com produtos, né, especiais? Quem é que não quer, né? Serviços de qualidade, de nível perto de casa? Mas eu acho que o debate da LUOS, eu acho que ele pode canalizar um pouco essa discussão do uso misto sobre outras bases, né? Inclusive com essa questão da compatibilidade da mistura. Porque a questão não é o uso misto, todo uso misto é bom? Eu não sei se todo uso misto é bom, não. Não sei se eu não gosto de morar perto de cemitério, não gosto de morar perto de como é que se chama? Matadouro de animais, né? Botar creche perto de matadouro de animais, lugar que faz barulho. Eu não gosto de morar perto de igreja evangélica, com todo respeito que eu tenho os evangélicos, não gosto de morar, porque realmente tem barulho, tem trânsito, tem não sei o que e tal, né? Os moradores do Lago Sul também não querem, mas aceitam que tenha escritório de advogado perto de casa, escritório de arquiteto, coisas mais bacanas, né? Que não tem tanto trânsito, não sei o que e tal, né? Mas não vai querer uma creche na rua, porque tem muito movimento, porque faz barulho, porque cheira mal, ou porque traz gente diferenciada. Ou porque vai trazer gente diferenciada também, né? Então, eu acho que a LUOS é uma oportunidade interessante para se estimular o uso misto em outras bases, né? É claro que a área tombada tem as suas particularidades, né? Mas na área tombada também, o debate do Código de Posturas, eu não sei se vocês foram, eu fui na audiência pública do Código de Posturas. Aliás, não tinha coisa de ninguém. Uma audiência pública, assim, né, em janeiro. Imagina, uma audiência pública em janeiro. Quem foi? Foi lá o pessoal da equipe, né? Mas eu e os parentes dele lá que levaram para encher, para dar o quórum, né? Para todo mundo assinar a ata de presença da audiência pública. Mas é um tema fundamental para a cidade discutir. Eu, inclusive, propus que o nome não seja Código de Posturas, seja Código de Educação Urbana. Porque todo mundo não acha bacana a educação ambiental? É politicamente correto falar isso, né? Educação ambiental. Todo mundo é a favor da educação. Todo mundo é a favor da educação ambiental, de criança, de amor, de paz, de alegria, de felicidade. Ninguém é contra essas coisas que são, vamos dizer assim, do bem, indiscutivelmente do bem, politicamente corretas. O Código de Posturas é um código de educação urbana. O que pode e o que não pode? Ou, em vez de dizer o que pode, como que pode? Em vez de ficar só no pode isso, não pode aquilo, que é muito comum, né? Isso pode, isso não pode, isso pode. Tinha uma personagem do programa de humor que era assim, né?
ela era meio gordinha e falava, isso pode, isso não pode comer, não sei o quê. Então, tem uma zona do talvez, né? Do pode e depende, né? Depende como, né? Eu acho que a discussão do depende como, da compatibilidade e incompatibilidade das misturas de uso e atividade, é uma oportunidade, na minha opinião, de discussão para a gente avançar numa cidade que tenha mais misturas de uso, porém misturas compatíveis, e que com isso reduzam distâncias, tornem possíveis trajetos abertos. Quem é que não gosta de morar perto do trabalho? Né? Só quem rasga dinheiro, né? Todo mundo quer morar perto do trabalho, todo mundo quer gastar pouco tempo do seu dia dentro do trânsito. Todo mundo quer ter educação, saúde, comércio, serviços, cultura perto. De preferência, é evidente que todo mundo quer. Muito embora a gente seja um modelo de cidade que tem mais carro do que gente. É 1 para 2 aqui no Distrito Federal. O índice de motorização é praticamente, não é isso, Natália? É praticamente 1 para 2. 1,8. Né? Né? E, inclusive, com a cultura de que, não só de que tem que todo mundo tem carro, mas também com a cultura de que tem que parar perto do lugar onde vai, né? De preferência dentro do lugar onde vai, né? Inclusive, todo mundo, os códigos aqui exigem que tenha vaga de estacionamento dentro do lote, né? Você vê, né? Porque essa cultura mesmo, né? Não é a cultura nem do transporte coletivo, nem do pedestre, nem do ciclista, dos modos do motor, não é nada disso. Então, eu acho que a Luoz Em cima da calçada. em cima, dentro e tal. Eu acho que a Luoz e o Código de Posturas, do ponto de vista de instrumentos, né, que permitem esse debate de um outro padrão, né, de mistura de atividades de uso e de redução de distância, eu acho que eles podem trazer algumas coisas interessantes. Inclusive, introduzindo um elemento importante, que é a gente sair do determinismo dessa regulamentação excessiva. No Brasil, a gente tem esse normativismo, né? E essa crença de que uma boa norma vai ser capaz de gerar, né, atitudes, comportamentos e cidades melhores. É uma crença isso, né? A fé de que a boa legislação, a boa lei, o bom plano, e no Brasil não falta plano, não falta lei, não falta norma e tal, embora elas precisem, obviamente, ser aperfeiçoadas, né? Mas que por si só vão resolver. Eu acho que se a gente tiver instrumentos mais negociais de regramento da distribuição das atividades e da aprovação, né, a emissão de alvarás de funcionamento, negociais, no sentido assim, de estabelecer critérios para que uma vizinhança possa se manifestar se quer ou se não quer, ou se aceita, em que condições que aceita ter música perto de casa, ter barulho perto de casa, ter mais carro estacionando perto de casa, ter tal tipo de atividade que gera cheiro ruim, barulho ruim, movimento ruim, não sei o que ruim. Ou seja, instrumentos e mecanismos mais negociais, né, de aferição, anuências, de obtenção de anuências, porque de repente as coisas podem ser mais flexíveis, porque a vida é flexível, no limite, a vida é flexível, as coisas se transformam. E por que as coisas precisam ser eternas do ponto de vista das regras de uso, ocupação e das distâncias que elas geram, né? Então são pontos que eu acho que são interessantes. É isso, a minha proposta é, vamos entrar na discussão da UOS, vamos entrar na discussão do Código de Postura. Entrar firme nessa discussão, introduzindo elementos mais libertários, novos, inovadores, mais flexíveis e menos normativistas, nessa crença tecnocrática de que a norma boa vai resolver. E os negócios que o Nazareno falou, não tem, quem sou eu para acrescentar isso? Bom, eu queria perguntar ao Joyce se tem algo complementar antes de fazer mais uma rodada. Eu queria só focar aqui, acho que é a oportunidade que nós temos a LUOS em discussão, o PDOT em revisão e o PDTU. E o Código de Postura. E o Código de Postura, que é o Código de Educação Urbana. Código de Educação Urbana. Código de Educação Urbana. Eu gostei vou fazer essa sugestão, se você me permitir. Quem sou eu? Então nós temos e agora ZE, quer dizer, ninguém fala de ZE. Na verdade, está longe da Câmara do ZE. Nós estamos com o PPCUB e o LUOS aqui dentro, um processo que pode vir a ser perigoso, porque nós sabemos como acontece, mas ninguém fala de ZE. A gente está buscando, garimpando ZE, cadê esse ZE? Vamos botar para discussão.
vou aproveitar esse processo agora, que é rico, para que a gente tenha esses instrumentos que conversem, pelo menos, minimamente conversem. Porque realmente, um PDTU que não conversa com o PDOT, que a LOAS não está nem aí para nada disso, a LOAS não está nem aí para esse trabalho. Vou dar um exemplo claro. Nós tivemos uma proposta de construir uma SEASA, descentralizando essa SEASA que está aqui dentro, uma área de Planaltina, que é uma área que tem toda a mobilidade, a logística clara para quem produz aqui no Distrito Federal e para o que vem de fora abastecer esses centros aqui, né? E a ideia era construir uma área próximo às residências, que gera 2.000 empregos diretos. Um embate enorme, houve um embate enorme. O secretário, a Secretaria de Habitação, falou que ali não era lugar para construir SEASA, era lugar para construir casa. Mas peraí, se quer construir 4.000 residências, esse povo vai trabalhar no plano piloto? É lá em Planaltina, né? Vai trabalhar no plano piloto, porque você está querendo aqui, um pedaço dessa área que você quer construir essas casas, você vai gerar 2.000 empregos, as pessoas vão trabalhar aqui e sair andando e vão para o emprego delas ali do lado. Não teve negociação. Não, aqui entra um plano para construir 4.000 residências e acabou. E querendo tirar uma área de pesquisa da Embrapa de 30 anos. De pesquisa. É perder dados de pesquisa de 30 anos. Porque... Então, essa coisa dessa decisão monocrática, né, ela é terrível para a nossa existência nessa capital. Eu acho que nós temos uma oportunidade agora, aí, dentro disso, os documentos que vão sair desse seminário, que possam apontar nessa dimensão, de que a gente possa interferir, trabalhar, cair para dentro mesmo desses planos que estão dentro dessa casa. Tem muitos deputados que estão discutindo, querendo discutir mais, ouvindo as pessoas, que a gente não receba... O PDOT tem uma coisa muito interessante. Eu fui o relator desses... Não foi uma revisão, na realidade, essa rediscussão, essa revisita, esse questionamento da inconstitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça. E na conversa com os técnicos da CEDAB, existia a questão de Vicente Pires, que estava consolidada, como você manter aquilo como área rural, tinha que transformar em área urbana mesmo, porque ali foi uma questão anunciada de muito tempo, né? De muita corrupção, de muito problema, envolveu um monte de processo. Mas uma das coisas que eu questionei, eu falei, bom, muito bem, então vamos transformar uma área que esteja com uso urbano, mas com caracterização rural, em área rural. Qual que tem? Opa! Qual é essa área que já está com uso urbano, mas ela é eminentemente rural? Tem uma área clara disso, chama Santa Prisca. Reserva, já tinha sido... Okeilândia, já tinha sido reservado lá atrás para aquilo ali virar no futuro, ele já tinha transformado em outro espaço, ela em urbana, mas uma área foi transformada em urbana sem nenhuma motivação, a não ser a motivação que a gente já conhece. E aí ficou acordado de que a área do Vicente Pires vinha para urbano, mas a Santa Prisca vinha para rural porque compensava. Você saía de quantitativo de área urbana e rural, ficava mais ou menos na mesma área. Perfeitamente, o acordo foi feito. Fiz o relatório, acertando todos os pontos da CCJ, conversando com o Chico Leite e tal. Na hora da votação, ou seja, 14h30, a sessão iniciaria às 15h. Uma invasão da Câmara aqui e se emendou voltando atrás. Botou-se Vicente Pires como urbana e se continuou com a Santa Prisca como urbana. Num formato terrível, para dizer a palavra mais